Brasileirão tem o Flamengo líder e o Palmeiras vice-líder. Isso significa que acabou para os outros? Cara, sinceramente, essa história de discutir se foi pênalti ou se não foi pênalti tem todo sentido, porque a vida inteira a gente faz isso. Mas num lance em que tem tanta divisão, Carlos Eugênio Simon diz que não foi pênalti. Paulo César de Oliveira diz que foi pênalti. Renata Roel diz que foi pênalti. O VAR também. A minha opinião é de que não houve falta do Bruno Henrique e quando o Calegari cai, tem o trançapé que derruba o Bruno Henrique. Então eu marcaria o pênalti. Mas o lance é tão dividido que não dá para você discutir de uma maneira absolutamente como se tem feito. Meu time é sempre prejudicado e o outro é sempre beneficiado. Na semana passada tinha gente falando do lance do Estevão, que acertou o cotovelo no rosto do defensor do Bragantino, do Juninho Capixaba. Não tem um cenário de favorecimento para um clube para ganhar o campeonato. Isso o Ministério Público de Goiás já investigou muito e já confirmou. Todo o resto é leviandade. Todo o resto é leviano. Então, vamos devagar com a dor. Tem que fazer de apuração em relação aos jogos, isso sim, e investigar se sites de apostas têm esquemas para favorecer apostadores, também não é indício do Ministério Público de Goiás, e entender como é que se faz para que não se criem máfias de apostadores, como o Ministério Público de Goiás comprovou que existem, para manipular ações de jogos e não resultados de campeonato. O mais divertido disso daqui, me parece, é a conta para saber se Flamengo e Palmeiras vão polarizar ou não vão polarizar. Olha o estudo que eu fiz aqui, ó. Dá pra ver? Tá difícil, um monte de quadradinho. Flamengo e Palmeiras, desde 2016... eles ocuparam primeira e segunda posições 40 vezes. Só que se você fizer a conta de 38 rodadas vezes 9 campeonatos, vezes 8 campeonatos, dá 11% só. Então a gente tem o jogo que mais... a dupla de times que mais vezes ocupou liderança e vice-liderança desde 2016 é Palmeiras e Flamengo. Ou Flamengo e Palmeiras como em 19, ou Palmeiras e Flamengo como em 18, como em 22 e 23. Em 22 foram 4 rodadas dos dois, o Palmeiras em primeiro, o Flamengo em segundo. Em 23 teve uma rodada, Palmeiras em primeiro e Flamengo em segundo. Em 2024, uma rodada agora, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. Aí a gente vai ter 14 rodadas de Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo em 2019. Em 2016, 13 rodadas de Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. 17 nenhuma vez. Em 18 foram 7 rodadas de Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Em 20 nenhuma vez. Em 21, uma rodada, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. Em 22, aliás, em 21 foi uma vez, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Em 22, eu falei 4 vezes. Em 23, 33 vezes, na rodada 35. E em 24, na rodada 11. Então são 40. Em segundo lugar, sabe qual é o jogo, depois de Palmeiras e Flamengo, que mais vezes ocupou a primeira posição, o topo da tabela? Um time em primeiro e o outro em segundo, ou o inverso? Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio ficaram em primeiro e segundo desde 2016 25 vezes. 40 vezes Palmeiras e Flamengo, 25 vezes Corinthians e Grêmio. Corinthians em primeiro e Grêmio em segundo, ou Grêmio em primeiro, Corinthians em segundo. Mas dessas vezes 19 são no campeonato de 2017, que o Corinthians disputou cabeça a cabeça com o Grêmio, embora o vice-campeão tenha sido o Palmeiras. Em terceiro lugar, Palmeiras e Atlético Mineiro, 24 vezes. Em quarto lugar, Internacional e Palmeiras, 23 vezes. Cara, eu me diverti muito mais com isso daqui do que discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti. Com todo respeito. É muito mais divertido você falar de futebol do que defender seu clube. Mas tem um monte de advogado na imprensa hoje em dia. Advogado de seu próprio coração. Não gosto disso, não. Clica aqui se você concorda comigo. Se você não concorda, também clica. Eu posso mudar de assunto. Clica aqui e se inscreve no canal.